Muito bom dia, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a todos vocês que estão aqui comigo nesta madrugada desta terça-feira. Hoje, terça-feira, e hoje é 25 de março de 2025. Que Deus possa abençoar a sua vida, meu irmão, minha irmã, todos vocês que estão aqui nessa programação. Que o Senhor possa abençoar grandemente a sua vida em nome do Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma vez, dando início desta madrugada com Deus, né? E eu creio, eu preciso, eu necessito da graça de Deus, da presença de Deus, da ajuda de Deus, e eu creio que você também. Por isso que você está aqui comigo. Tem muitos que ora conosco na madrugada. Estamos aqui há poucos minutos desse novo dia e tem pessoas, que oram conosco, na madrugada, outros de manhã e outros pela tarde, não importa o horário. O importante é que você faça parte, desse momento de oração. Você que está aqui comigo na madrugada, muito bom dia, que você possa ter uma madrugada abençoada e nós vamos fazer a oração da fé, que o Senhor possa te dar uma madrugada de sono reparador, que você, depois dessa programação, você possa deitar em paz e dormir em paz. Amém? Então vamos, aqui falar algo da palavra do Senhor e já vamos fazer a oração da fé. Quando eu olho para esta passagem de Jesus ali no jardim do Getsêmani, aqui está em Marcos, no capítulo 14, que está trazendo esta passagem do versículo 32 até o 42, aqui está falando quando Jesus estava ali no Getsêmani. Ali ele já estava pronto para ser preso pelo povo que estava ali perseguindo ele, e ele foi orar a Deus. Então, o que eu vejo aqui era um momento de uma tensão muito forte sobre Jesus. Já ia ser entregue nas mãos dos pecadores e logo ia ser morto. Então ele já sabia de tudo, ele já tinha tudo em mente, sabia tudo que ia acontecer. Então aqui ele ora, ele vai orar. A gente vê que que a alma do Senhor estava triste até a morte. Aí ele convida Pedro, Tiago e João, que eram os seus discípulos mais chegados, para estar ali com ele, mas ele ia um pouquinho adiante, prostrava em terra e orava, e falava com o Pai. E quando ele voltava, os discípulos estavam dormindo, não podia, eles não conseguiram orar nem uma hora com o Senhor, eles não conseguiram vigiar, ali estar em oração, na hora que Jesus, estava ali precisando, de pessoas ali para estar ao lado dele ali em oração. E os amigos, vamos dizer, os apóstolos, os discípulos que ele mais contava com eles, que era Pedro, Tiago e João, estavam ali também dormindo, estava ali dando essa cobertura de oração espiritual ali para Jesus que ele tanto precisava. E aqui nós aprendemos muitas coisas, irmãos, E Jesus, foi ali 3 vezes fazendo a mesma oração, e os discípulos ali, uma distância dele, estavam carregados de sono e não conseguiam orar ali, vigiar com o Senhor. Aí foi aí que o Senhor diz: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. A gente vai ver que os discípulos foram provados, e abandonaram o Senhor quando ele foi preso. Todos os deixaram, Pedro ficou seguindo ele de longe, negou a Jesus. Então a gente vê que eles foram provados, eles foram tentados. E uma coisa que nós podemos tirar aqui de exemplos, que nós possamos pôr em prática quando estamos nos momentos de prova, de tentações, nos momentos de dificuldade, a gente deve fazer orar. Jesus falou: vigia e ora, para que não entreis em tentação. O exemplo que Jesus falou: vigiai e orai, para que não
entreis em tentação, em momentos de grandes tensões, irmãos. Nós ficamos vulneráveis às tentações. Ainda que tenhamos um espírito voluntário, né? Jesus, com seu exemplo, ensinou o que fazer para resistir à tentação. Devemos o quê? Orar a Deus, primeiro passo. Quando somos tentados, quando estamos diante de grande desafio, orar a Deus. E outra coisa, irmãos, devemos procurar a ajuda das pessoas. Estamos aqui para isso. Você que tem passado situações difíceis, nós estamos aqui para isso. É um orando pelos outros, é um orando pelo outro, né? Ninguém aqui é super-homem, ninguém aqui é Mulher Maravilha, né? Somos totalmente dependentes de Deus. E nós somos igreja, né? Porque eu sempre falo que a tua luta é minha luta. O teu problema é meu e a tua vitória é minha vitória, é nossa vitória. Somos, né, família. E o desejo do nosso coração é de ver vocês, né, vencendo as tentações, as dificuldades, os problemas. Então a gente precisa, irmãos, orar a Deus, procurar ajuda, né, de pessoas que estão num momento melhor do que a gente. A nossa vida é altos e baixos. Vocês sabem disso. Tem tempo, parece que você está cheio da graça, triunfando, você, né, não tem nada que te segure. E tem época que você parece que está mais devagar, as lutas estão fortes, estão grandes. É o momento de ajuda. Você não pode deixar de pedir ajuda, porque senão você pode até morrer espiritualmente. Então precisamos, né? Precisamos, então, orar. O próprio Jesus falou, vigiai, estar em vigilância, atento, orai, né, para que não entremos em tentação. Aqui Jesus queria a ajuda dos discípulos. Pode ver que ele fala, quando ele pega eles dormindo, não podes vigiar 1 hora. Quer dizer, não pode estar em oração 1 hora. Então, Jesus, a hora que ele mais precisou, vamos dizer assim, não que as orações dos discípulos iam livrar ele do propósito, não. Mas era o momento que ele estava angustiando. Era o momento que ele estava ali, né, triste, né, ele começou a ter pavor, a Bíblia diz, e angustiar-se. E disse, a minha alma está profundamente triste até a morte, ficai aqui, vigiai. Aí ele, indo um pouco adiante, prostou-se em terra e orou para que, se fosse possível, o Pai passasse dele aquela hora. E disse, Abba, Pai, todas as coisas são possíveis. Afasta de mim esse cálice. Não seja, porém, como eu quero, mas como tu queres. Isso é uma oração, irmãos. Isso é uma verdadeira oração. Porque ele veio para cumprir um propósito. Jesus. E agora ele estava no final do processo para cumprir o propósito. Mas ele não poderia perder o foco. Aqui ele estava sofrendo, irmãos. Aí ele pede ajuda para os discípulos, que eram o mais chegado dele, Pedro, Tiago e João. E ele volta e chega, olha só, e chegando achou-os dormindo. E disse a Pedro, Simão, dormes? Faz uma pergunta. Não podeis vigiar 1 hora? A hora que ele mais precisava, os amigos estavam dormindo, não estavam orando com ele. Não estava ali intercedendo para que ele pudesse ser fortalecido, para que ele pudesse ser ali, né, fortalecido por Deus ali, para que ele passasse por aquele momento. E não, mas eles não puderam vigiar com o Senhor. Aí vem o Senhor e fala, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Então, meus irmãos, não é vergonha. Exemplo de Jesus, ele pediu ajuda para os seus discípulos ali naquele momento de grande tribulação. Naquele momento de agonia, né, que a alma dele estava em pavor, a Bíblia está dizendo, profundamente triste até a morte. E ele não encontrou ninguém que vigiasse com ele, né, vigiasse em oração com ele. Seus amigos dormiam.
Irmãos, e por isso, irmãos, ele procurou ajuda com seus discípulos. Por isso que a gente fala, você que está passando por situação difícil, não tente mostrar que você é independente das outras pessoas. Não, eu consigo, eu não preciso de ajuda. Irmãos, até Jesus, ele contava com as orações, ele contava ali com o conforto, com o consolo dos discípulos. Eu imagino se Jesus chegasse ali, eles estivessem ali todos orando, clamando, os três orando, clamando com ele ali, né? Seria assim, ia ser um fortalecimento para o Senhor. Já viu que quando você ouve que alguém está orando por você, você é fortalecido? Você, nossa, tem alguém orando por mim. Eu vou vencer, a vitória vai chegar. Então, irmãos, é muito importante. Então, você que talvez está passando por uma prova, por uma luta tão grande, peça ajuda. Estamos aqui para isso. Nós estamos aqui para te ajudar em oração. Não vai, né? A prova que você tem de passar, você vai passar, mas quando você sabe que tem alguém orando por você, com certeza você vai passar mais assim, vai te passar mais confiança para você enfrentar a situação. Assim Jesus esperava dos discípulos, né? Mas eles estavam o quê? Dormindo. Olha só, aí Jesus vai lá, ora a segunda vez. Jesus já falou para eles, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está bom, mas a carne é fraca. E foi outra vez e orou, dizendo as mesmas palavras. Jesus foi mais um pouco à frente, foi orar novamente. E voltando, irmãos, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam carregados e não sabia o que responder. Estava dormindo de novo. Não vigiaram, não oraram com o Senhor. O Senhor levou eles para, naquela hora de angústia que ele mais precisava. Ele estava angustiado, e a Bíblia diz, estava apavorado, que teve pavor e angustiando, né? A minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E os discípulos não puderam não ajudar o Senhor em oração e vigiando ali, em vigília, vigiando e orando com o Senhor, eles não conseguiram. Então, meus irmãos, se o próprio Jesus precisou, a gente também precisa de pessoas de oração, pessoas que estão dispostas a pagar um preço por nossas vidas. A gente está aqui, no nome do Senhor Jesus, para te ajudar, para comprar a briga com você, para orar com você e por você, mas isso não tira a sua responsabilidade de orar, porque a luta é sua, né? A luta é sua, mas precisamos de pessoas de oração, precisamos de pessoas para nos ajudar, como Jesus precisou aqui. E os discípulos, os três mais chegados dele, falharam. Jesus veio por 2 vezes, eles estavam dormindo. E Jesus alertou eles. Eles estavam dormindo. Então, meus irmãos, que possamos despertar. Que possamos, né, ser bênção na vida das pessoas. Daquelas pessoas que estão precisando. Como Jesus precisou. Como Jesus estava aqui profundamente triste. Porque ele ia passar pelo processo da morte. Como homem, irmãos. Eu imagino que sofrimento, a gente sabe os mínimos detalhes que vai passar, né? Porque ele, mesmo ele sendo homem, ele tinha os atributos de Deus e com certeza, ele sabia tintim por tintim que ele estava passando e que ele ia passar. Não era fácil, irmãos, não era fácil. Ainda saber por causa do pecado que ele estava tomando sobre si, o pecado nosso pecado, o pecado da humanidade, por algum instante ia afastar ele da presença de Deus. Porque ele próprio vai dizer, por que me desamparaste? O pecado faz divisão entre Deus e o homem. E quando ele toma o pecado da humanidade, houve uma separação. Por um momento, houve uma separação. Porque ele morreu ali em favor da humanidade. Ele tomou sobre ele. Imagina o peso do pecado que estava sobre e estaria sobre ele aqui. Tomando o pecado de todos.
a ponto de o pai desamparar por um tempo, por causa do pecado. Porque o pecado faz divisão, irmãos. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, os nossos pecados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então era um momento difícil, terrível, que Jesus estava passando aqui e pediu para que aqueles amigos dele, os discípulos dele que conviveram com ele, ajudassem ele em oração. Ao orar, Jesus estava ciente, irmãos, do quanto lhe custaria fazer a vontade do Pai. Ele percebeu o sofrimento que enfrentaria e desejou não passar por esta terrível experiência. Ele até falou: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Mas Jesus orou: não seja, porém, como eu quero, mas o que tu queres. Tudo que é bom, irmãos, é importante, tem sempre um alto preço. Olha só o que nós aprendemos. Tudo que é bom, tudo que é importante, tem um alto preço a pagar. Olha só, que o nosso compromisso com Deus está nos custando alguma coisa, será, irmãos? Será que o nosso compromisso com Deus já custou algo ou custa algo para nós, irmãos? Isso é coisa para nós pensarmos, não é verdade? Devemos estar dispostos, irmãos, a pagar qualquer preço, a fim de ganhar aquilo que é impagável, a vida eterna. Você está disposto? Nós estamos dispostos a pagar qualquer preço, para ganhar aquilo que é impagável, que é a vida eterna. Jesus pagou esse preço por nós. Se fez pecado, se fez maldito, foi crucificado sem ter culpa nenhuma. Ele tomou nosso lugar para nos dar a vida eterna. Então nós, irmãos, se for preciso, graças a Deus nós temos liberdade religiosa, podemos ir na igreja, podemos carregar a Bíblia, não tem perseguição como muitos nossos irmãos sofrem em outros países, em outros continentes. Então, graças a Deus tem essa liberdade, temos esta bênção de Deus. Mas se fôssemos perseguidos, se um dia chegarmos a ser perseguidos, irmãos, até mesmo que nos custe a morte, precisamos enfrentá-la. Porque o que Jesus fez por nós, irmãos, é impagável. Entendeu? Então, por isso que devemos valorizar a nossa salvação, a nossa posição diante de Deus, precisamos valorizar. Tem muitas pessoas que deixam Jesus por causa... Se Jesus não curar a dor na unha dela, ela já deixa Jesus, irmãos. Que geração é essa, irmãos? Que serve a Deus e abandona Deus por causa de coisas pequenas. Olha o que Jesus passou, irmãos. Ele fala para o Pai, se for possível, como o homem ali estava sentindo ali, aquela dor, aquele pavor, aquele sentimento, aquela angústia. Tudo por causa de nós. E ele ora: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Mas não seja como eu quero, mas seja como tu queres. Que oração maravilhosa, né? E muitas das vezes nós oramos: Senhor, seja feita a minha vontade, não a tua, a minha. Muitas das vezes falta falar isso para o Senhor. Aqui Jesus não. Ia passar pela morte, pelo processo da cruz, a separação do Pai, que nunca tinha acontecido. Ele ia experimentar a separação do Pai por causa do pecado. Ia enfrentar a morte como homem, irmãos. Deus não morre, mas como homem Jesus morreu. Ele estava como homem, em carne e osso como nós, irmãos, sofrendo dores. Imagina a febre que deu, aquela coroa nas suas fontes, na sua cabeça, aqueles pregos traçados ali, os pés. Imagina a febre, o sofrimento. Ele via tudo antes. A ponto dele se angustiar, ter pavor. Mas ele não desistiu. Ele não veio para fazer a vontade dele, mas a vontade do Pai. E nós, irmãos, como eu disse para vocês, não temos Jesus somente como Salvador, mas como Senhor da nossa vida. Então, a vida que nós temos agora
Ele deve ser o nosso Senhor. Ele deve ser o quê? O nosso Senhor. Será que o nosso compromisso, né, com Deus, será que está nos custando alguma coisa ou estamos vivendo de qualquer jeito e servindo a Deus? Nos custa, irmãos. Custou muito para Jesus. E para nós também deve custar para nós também. Devemos negar as nossas paixões, as nossas concupiscências, tudo aquilo que desagrada a Deus para servi-lo, para fazer a vontade dele. Hoje não podemos mais fazer a nossa, mas sim a vontade dele. Amém? Estamos aqui para fazer a vontade do Senhor. E vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Se precisar, estamos aqui. Você que precisa de ajuda espiritual, se você que frequenta alguma igreja, peça ajuda para mulheres de oração, para homens de oração, pessoas de Deus, irmãos. Pessoas que oram, pessoas que têm compromisso com Deus. Peça ajuda para o seu pastor. Não desfaleça, não morra nessa batalha sozinho. Peça ajuda. Jesus aqui pediu ajuda, irmãos. Mesmo a ajuda que ele esperava que os discípulos estivessem orando e vigiando com ele, ele não teve ajuda, os discípulos dormiram, mas ele pediu ajuda para os discípulos, então não é vergonhoso. Nós, quando estamos em batalha, peça ajuda. Tem pessoas que morrem na batalha talvez por vergonha, ou talvez por achar que não precisa. Precisamos, irmãos. Ninguém é super-homem e mulher maravilha. Precisamos de a ajuda de um para com o outro. Eu preciso das orações dos irmãos e os irmãos precisam da minha. É assim. O próprio Jesus aqui queria que os discípulos estivessem intercedendo ali com ele, orando, mas eles falharam. E eles passaram ali por tentação e todos abandonaram Jesus. Todos, tá vendo? Se não orar, irmãos, se não estivermos vigiando e orando, a tentação vem e nós fracassamos. Como eles fracassaram. Abandonaram Jesus, foram embora, Pedro voltou até pescar, Jesus precisou de vir, ressurreto, e tratar com ele, e ali dar um ânimo para os discípulos novamente. Por quê? Falharam, não vigiaram e oraram, eles desfaleceram. Mas graças a Deus, ele é tão misericordioso que ele veio, Jesus veio, mesmo depois que ressuscitou, e tratou com os discípulos, para que eles pudessem, ser fortalecidos novamente. Amém, meus irmãos? Vamos fazer a oração da fé? Que nós possamos guardar esta palavra no nosso coração. E nesse momento vamos estar fazendo a oração da fé. E eu te convido, vem orar conosco. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, é no nome de Jesus que nós estamos aqui nesta madrugada de terça-feira, dia 25 de março de 2025, Pai. Estamos aqui, Senhor, iniciando esta madrugada. Iniciando não, Senhor, estamos iniciando a oração. Já estamos aqui há algum tempo, transmitindo a palavra do Senhor, que esta passagem tão marcante na nossa vida, tão inspiradora para nós, falamos nesta madrugada, que o Senhor Jesus estava ali no Getsemane, quando ele passa esse momento antes de ser preso, antes de passar pela crucificação, ele passa ali uns momentos de oração falando com o Pai. E pediu que os discípulos o ajudassem, mas os discípulos estavam dormindo por 2 vezes. Senhor, que nós possamos estarmos acordados, que nós possamos estar vigiando e orando. Sabemos que estamos em batalha. E soldado que está dormindo, ele não vê o inimigo avançar. Pai, nos ajuda a estarmos vigilantes, em oração, porque sabemos que a carne é fraca, mas sabemos que com a ajuda do Senhor, nós vencemos a nossa natureza carnal. Nós vencemos, Pai, o pecado. Pai, no nome de Jesus, que esta palavra possa, meu Deus, ter guarida no nosso coração. E eu lhe peço em favor do teu povo, pessoas que estão hospitalizadas, pessoas que estão doentes,
pessoas que vão passar por cirurgia, eu te suplico, Pai, em favor dessas pessoas. Pessoas com problema de coração, no estômago, câncer, miomas, nódulos. Pessoas, meu Pai, problema de intestino. Pessoas com virose, com cisto, tumor. Pedra nos rins, Pai. Problema nos rins. Problema de pressão, diabetes, tireoide. Meu Deus, infecção urinária. Problema no fígado. Gordura no fígado, problema com bronquite. Deus, visita essas pessoas. Toca, Senhor, repreenda as enfermidades. O Senhor levou sobre si as nossas doenças, as nossas enfermidades, ali na cruz do Calvário. O Senhor se fez enfermo para que nós pudéssemos ter saúde. Senhor, dá saúde para os ouvintes. Cura, Pai, esta dor de cabeça, essa dor no corpo, dor na perna, aonde estiver doendo. Que esta dor desapareça. Crianças que estão doentes, Deus visita. Essa criança, essa pessoa, Pai, com suspeita de meningite, Deus coloca as mãos. Entra, Pai, com providência. Problema nos ossos, nos músculos, nos nervos, Pai. Dor nos pés, nas pernas. Pai, dormência, Pai. Problema na circulação. Ardume nas pernas. Essa perna que queima, Senhor. Pai, no nome de Jesus, problema de coluna, inchaço, Pai, problema no braço. Oramos também por esse homem, Pai, que está com problema de hemorroida, Deus, tenha misericórdia. Dá saúde para o teu filho. Pai, em nome de Jesus, eu peço, Deus, suplico, dá saúde para o teu servo. Pai, visita as famílias, abençoa os casais, abençoa os filhos, netos, sobrinho, abençoa, alcança toda a família, Pai. Traz a paz, traz a salvação, a cura, o milagre. Também oramos, meu Deus, por pessoas que estão aprisionadas nos vícios. Liberta, Senhor, dos vícios. Liberta, Senhor, no mundo espiritual também pessoas que estão aprisionadas espiritualmente, dizendo, Senhor, liberta, Senhor. Pessoas que têm sonhos, pesadelos, pessoas que vê vulto, ouvem vozes, pessoas, meu Pai, que estão sendo atacadas, Pai, por demônios, Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, que todo o poder das trevas caia por terra. Em nome de Jesus, pessoas que estão em batalha. Meu Deus, visita, dá vitória para o teu filho, para a tua filha. Pessoas com depressão, ansiedade, estresse, medo, mágoa, pensamento ruim. Deus, visita as emoções, visita o psicológico, visita, Senhor, esta vida, Pai. Em nome de Jesus, essa pessoa que precisa de direção, sabedoria. Meu Pai, dá direção, dá sabedoria para o teu povo, proteção, salvação. Meu Deus, em nome de Jesus, salva as almas, salva as famílias. Meu Pai, no nome de Jesus, proteção, salvação, libertação. Pai, também oramos pelos aniversariantes de hoje. Abençoa, Pai, todos os aniversariantes de hoje, com muitos anos de vida, saúde e paz. Oramos também pela vida financeira. Abençoa, Pai, pessoas com problema financeiro, pessoas endividadas, pessoas, meu Deus, que não conseguem um emprego, pessoas, meu Deus, que não conseguem sair do vermelho, Pai. Dívidas. Meu Pai, no nome de Jesus, a diversidade na vida financeira. Deus, muda esse quadro, muda essa situação. Pai, no nome de Jesus, pessoas devendo agiotas, essa pessoa que está tentando pegar um empréstimo para pagar agiotas, Deus, tenha misericórdia. Tende misericórdia, Pai. Visita a vida financeira do teu povo. Meu Pai, entra com a providência. Meu Pai, pessoas que vão fazer perícia, pessoas que estão aguardando aposentadoria. Meu Pai, no nome de Jesus, coloca as mãos. Pai, visita as empresas, nossos irmãos empresários, empreendedores. Pai, prospera esta empresa, abre portas. Meu Pai, toma nas tuas mãos esta pequena, média ou grande empresa. Toma nas tuas mãos, Senhor. Pessoas que têm um imóvel à venda, prepara um comprador honesto. Pessoa que vai fazer prova do CNH, abençoa esta pessoa que está tirando o CNH.
Pai, nós oramos também por todos os contribuintes, todos que têm nos ajudado. Pai, não importa a quantidade, mas tudo que eles têm investido, que o Senhor possa prosperar o teu filho e a tua filha. Que o Senhor possa retribuir-lhes muitas vezes mais. É o nosso pedido. Oramos também por aqueles que estão viajando, dá livramentos. Guarda todos que estão viajando, Deus. Dá livramentos de acidente na estrada. Livra, Pai, todos que estão viajando. Deus, é no nome de Jesus. Eu coloco nas tuas mãos esses pedidos, estas vidas, Pai. Eu coloco diante do Senhor, ó Pai. No nome de Jesus. Senhor, visita o nosso país, abençoa o nosso presidente. Abençoa, Senhor, as nossas cidades aonde moramos. Abençoa o nosso país de canto a canto, de norte a sul, de leste a oeste. Abençoa o nosso presidente, Pai. Abençoa as nações. Abençoa, Senhor, a igreja perseguida. Tenha misericórdia. Abençoa Israel. Abençoa a obra missionária. Deus, eu entrego todos esses pedidos nas tuas mãos. Pai, eu coloco cada pedido, cada nome que foi passado para nós, eu coloco nas tuas mãos. Senhor, faz o milagre. Senhor, toma nas tuas mãos. Nos ajuda a vencer, Pai, os desafios da vida. Visita o teu povo, dando paz, alegria, gozo no coração, na alma, e dá vitória para o teu povo, Senhor. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém. E graças a Deus. Amém, meus irmãos? Você toma posse da tua vitória? Sejam abençoados, uma ótima terça-feira, uma ótima madrugada, manhã, tarde e noite para vocês. E nós vamos ficando por aqui, prometendo voltar às 8 horas ao vivo, se Deus permitir, lógico. Se o Senhor permitir, estaremos aqui novamente e vocês são o nosso convidado. Neste momento eu vou colocar mais um testemunho para que possamos estar sendo edificados através do testemunho. Ficam todos com Deus. Ótima terça-feira, em nome do Senhor Jesus. Ficam todos na paz. Bom dia, pastor Eurípides. Hoje eu quero agradecer, ao Senhor pelas orações, porque a minha mãe, ela não precisou ir para cirurgia, já estava tudo certo, ela tinha ido já por internamento, e aí foi feito novos exames, e quando a médica entrou, ela disse que não tinha necessidade de fazer cirurgia, porque o braço dela, no caso, que tinha quebrado, já estava alinhado. Então, ela decidiu não fazer. E aí encaminhou ela para casa. Deu alta para ela se recuperar em casa. Quero agradecer pelas orações novamente, agradecer a Deus e que Deus possa abençoar esse canal todos os dias. Obrigada.